No coração da tradição mística da cristandade ocidental, ergue-se, com uma solenidade silenciosa e uma autoridade singular, a visão do Santo Natal concedida a Santa Brígida da Suécia. Esta revelação privada, gravada com fidelidade reverente no grande corpo das suas revelações celestes, transcende em muito o domínio da simples piedade individual ou da edificação devocional comum. Ela representa antes um dos mais precisos e minuciosos documentos contemplativos jamais concedidos a uma alma sobre o mistério central da encarnação, o próprio instante do nascimento virginal de Jesus Cristo. Brígida, princesa, e depois esposa e mãe, tornada fundadora religiosa e profetisa dos seus tempos, não era dada a fantasias piedosas. Pelo contrário, a sua vida foi marcada por uma busca rigorosa da vontade divina e por uma obediência férrea à Igreja. As suas revelações, por isso, foram submetidas a um escrutínio teológico minucioso, e esta, em particular, foi recebida pela piedade católica subsequente não como uma lenda, mas como uma janela aberta pela graça sobre o santuário impenetrável de Belém. O seu propósito declarado e intrínseco é de uma clareza meridiana, servir de antídoto contra qualquer dúvida, contra qualquer tentativa, mesmo involuntária, de reduzir o evento do Natal a uma categoria meramente humana ou naturalista. Ela visa demonstrar com a força da evidência descritiva de uma testemunha ocular, transportada em espírito, que o parto da Santíssima Virgem Maria foi um ato puramente divino, um milagre completo e autossuficiente que, em sua execução, preservou de modo absoluto, intacto e incólume o selo virginal da Mãe de Deus. Santa Brígida torna-se, portanto, uma testemunha providencial para toda a Igreja. Uma testemunha cujo relato, longe de ser uma simples narrativa, assume a densidade de um tratado místico-visual, confirmando dogmas, iluminando verdades e convidando a uma adoração que beira o êxtase silencioso. Para compreender o peso desta visão, é necessário situá-la não apenas no contexto da vida de Santa Brígida, mas no âmago da espiritualidade do seu século. O século XIV foi um período de profundas convulsões na Europa. A peste negra dizimara populações, o papado enfrentava o exílio de Avignon e depois o grande cisma do Ocidente. A fé popular oscilava entre arroubos de fervor e crises de descrença. Num mundo onde a morte e a incerteza eram presenças constantes, a Igreja sentia a necessidade premente de reafirmar as realidades sobrenaturais, a tangibilidade dos mistérios da fé. As revelações de Santa Brígida, endereçadas muitas vezes a papas e reis, inseriam-se neste esforço de reforma e reafirmação. A sua visão do Natal surge assim como uma resposta celestial a uma possível languidez da fé no mistério da encarnação. Ela não vem para acrescentar algo novo ao depósito da fé, que está completo em Cristo, mas para iluminar, com uma luz intensa e focada, um vértice desse mistério que sempre foi crido, mas nunca descrito com tal minúcia. É como se o céu, diante do perigo de o presépio se tornar uma imagem banalizada, um símbolo esvaziado de seu assombro, concedesse à Igreja esta graça: ver, através dos olhos purificados de uma mulher sábia e madura na fé, o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa, além de todas as representações artísticas e todas as conjecturas humanas. A visão começa, portanto, com um transporte do espírito. Santa Brígida não está a sonhar. Ela é conduzida numa espécie de êxtase acordado para o tempo e o espaço sagrados. É uma graça de presença, um ser colocada lá, na gruta de Belém, não como um espectador distante, mas como uma testemunha imediata, cujos sentidos interiores estão plenamente despertos e aguçados para perceber não apenas as formas, mas as essências espirituais dos acontecimentos. A primeira impressão que recebe não é auditiva, mas visual e, sobretudo, atmosférica. Ela não entra numa gruta escura e fria, mas num espaço já transformado, já impregnado de uma santidade palpável. A descrição física do local é sóbria. É um abrigo rude, uma caverna utilizada para animais, com o chão de terra, as paredes de rocha irregular e provavelmente o cheiro mudo da palha e do animal.
Mas esta rudeza material é completamente transfigurada pela presença que ali habita. A gruta não é mais um estábulo. É, nas palavras da própria santa, um santuário, um temenos. Um lugar separado e consagrado pela expectativa divina que o enche. A pobreza do local não é uma ausência, mas uma preparação, um esvaziamento que o torna receptivo à plenitude que está para chegar. Tudo ali parece estar em suspenso, numa paz que não é a simples ausência de ruído, mas uma presença positiva, um silêncio carregado de adoração, um ar denso de graça. E no centro deste santuário natural, ajoelhada no solo nu, está a Santíssima Virgem Maria. A posição de Maria é o primeiro grande dado teológico da visão. Ela não está deitada, não está numa posição de parto, não está em nenhuma das posturas que a tradição humana associaria ao nascimento de uma criança. Está ajoelhada. Este ajoelhar-se é um gesto de oração profunda, de adoração, de humilde submissão à vontade de Deus. É a postura da criatura diante do seu Criador, da serva diante do seu Senhor. O seu corpo não está curvado pela dor, mas ereto na dignidade da oração, embora inclinado na humildade da adoração. Santa Brígida descreve-a vestindo uma túnica muito simples, de linho branco, que cai em pregas serenas até aos seus pés. A brancura desta túnica não é um mero detalhe descritivo. É um símbolo carregado de significado. Fala da sua pureza imaculada, da sua alma sem mácula, que é como um linho finíssimo preparado para envolver o Verbo. Mas fala também de uma luminosidade interna. A túnica parece captar e refletir uma luz que ainda não está visível no ambiente, uma luz que emana da própria Virgem. O seu rosto é o ponto focal desta luminosidade. Não está pálido pelo esforço, nem contraído pela ansiedade. Está sereno num estado que a santa descreve como de contemplação estática. Os seus olhos estão provavelmente fechados ou fixos num ponto interior de profunda união com Deus. E desse rosto emana uma claridade suave, uma irradiação de paz e de alegria antecipada que ilumina o espaço à sua volta. Este rosto luminoso é a prova visível, dada a Santa Brígida, de que Maria está numa condição completamente sobrenatural. Nela, não há lugar para o medo, para a agitação, para a dor que acompanha o parto na condição humana decaída. Ela está no estado de graça plena, no estado para o qual a humanidade foi originalmente criada, em perfeita harmonia com a vontade divina e, portanto, isenta do sofrimento que é consequência da ruptura causada pelo pecado. Um outro pormenor de extrema importância teológica é cuidadosamente anotado por Santa Brígida: a ausência total de São José do interior da gruta no momento exato do nascimento. Ele não está lá, não está a assistir, não está a preparar água, não está sequer presente como uma figura de apoio na sombra. Este detalhe é absolutamente intencional e carrega um peso doutrinal considerável. A sua função é excluir, de forma radical e definitiva, qualquer sombra de interpretação que pudesse ver no nascimento de Cristo um evento que necessitasse de assistência humana, de intervenção de parteira, ou que seguisse um curso natural que pudesse ser observado e auxiliado por outra pessoa. A presença de José, por mais casta que fosse, poderia alimentar, ainda que de forma errônea, a ideia de um parto comum. A sua ausência gritante afirma, pelo contrário, que o parto do Messias é um opus Dei, uma obra exclusiva de Deus. É um monólogo divino no silêncio da criação. A Trindade age sozinha neste momento culminante. O Pai dá ao Filho. O Espírito Santo realiza a obra. O Filho assume a natureza humana no seio da Virgem e agora dela sai, ou melhor, manifesta-se sem qualquer cooperação de leis secundárias. José, o guardião fiel, é chamado não para auxiliar, mas para testemunhar e adorar a posteriori. A sua fé será coroada não pela visão do processo, mas pela visão do resultado glorioso. Esta ausência é, portanto, um sinal positivo do caráter sobrenatural do evento. A atmosfera que precede o nascimento é descrita como uma paz solene e sobrenatural. Não há pressa, não há ansiedade, não há aquele clima de urgência que cerca os nascimentos humanos. O tempo parece ter parado.
O silêncio não é vazio. É um silêncio cheio, um silêncio de expectativa cósmica, como se toda a criação estivesse a prender a respiração. Maria está imersa nesta paz. O seu estado não é de passividade inerte, mas de uma receptividade ativíssima, de uma entrega total que é ela mesma um ato de amor. Ela não está a dar à luz no sentido ativo do termo. Ela está a permitir que a luz nasça nela e através dela. Esta distinção é fundamental. A tradição teológica, baseando-se nos padres da Igreja, falará depois do parto de Cristo como um parto sem corrupção, onde a integridade física de Maria é preservada porque o nascimento não acontece por uma ação da natureza dela, mas por uma ação da graça nela. Santa Brígida vê precisamente isto. Maria não está em trabalho de parto. Não há contrações, não há suor, não há sinal algum de esforço físico ou de sofrimento iminente. O seu corpo está tranquilo, na mesma postura de oração. Isto é uma confirmação visual e mística da doutrina de que Maria, por ter sido preservada do pecado original, o dogma da Imaculada Conceição, ainda não definido formalmente no tempo de Brígida, mas já crido na piedade da Igreja, não estava sujeita à maldição específica de Gênesis 3:16. Darás à luz com dor. A sua natureza, restaurada na graça, não conhece esta penalidade. Ela está, naquele momento, a viver o estado de Eva antes da queda, no paraíso, no momento em que a humanidade estava em harmonia com o seu Criador e a geração seria um acto de alegria e de bênção, não de dor. Toda esta cena preparatória, tão rica em detalhes simbólicos e teológicos, serve para desmontar qualquer expectativa naturalista e preparar o espírito do vidente e do leitor para o que está para acontecer, não um processo biológico, mas uma teofania, uma manifestação divina. E então chega o clímax. Subitamente, sem aviso que perturbe a paz, mas como sua culminação natural, uma luz divina irrompe no espaço da gruta. Santa Brígida tenta descrevê-la, mas as palavras falham. Não é uma luz como a do sol, nem como a do fogo, nem como a de um relâmpago. É uma luz de origem diferente, de uma intensidade indescritível, mas que não fere os olhos. É uma luz que parece ser feita de glória pura, de substância espiritual tornada visível. Esta luz envolve a Virgem Maria como um véu, como um manto de fogo inocente que não consome, mas santifica. Não há sombra, não há contraste. Tudo dentro daquele clarão é banhado numa claridade uniforme e sobrenatural. E é no centro absoluto desta luz, no espaço diante dos joelhos de Maria, que o milagre se consuma. Santa Brígida vê, não um bebé a emergir lentamente, mas o menino Jesus aparecer instantaneamente, já perfeitamente formado, completo e resplandecente de uma luz própria, mais suave que a luz ambiente, mas não menos divina. Ele está deitado sobre a palha no chão. A terminologia usada pela santa nas suas revelações é meticulosa e repetida para evitar ambiguidades. O menino aparece, manifesta-se, torna-se visível. São verbos de estado, de presença súbita, não de ação ou de movimento de translação. Não há descrição de uma passagem, de uma saída, de um percurso. É uma aparição, uma colocação direta no mundo pelo poder criador de Deus. Este é o núcleo irredutível e mais precioso da visão brigidina, a sua contribuição única para a contemplação do mistério natalino. É a confirmação mística, dada em imagens vivas, da doutrina da virgindade em parto, a virgindade de Maria durante o parto. A Igreja sempre professou que Maria foi virgem antes do parto, por concepção do Espírito Santo, durante o parto e depois do parto, virgindade perpétua. O durante era o mais difícil de explicar ou de imaginar, pois parecia contradizer as leis da natureza. A visão de Santa Brígida oferece a explicação. Não houve um durante, no sentido de um processo temporal de saída. Houve um antes, Maria grávida ajoelhada, e um depois, o menino presente no chão, sem o intervalo de um processo natural corruptível. A imagem teológica clássica, usada por muitos padres e doutores
como São Tomás de Aquino, é aqui tornada visível. O nascimento de Cristo foi como a passagem de um raio de luz através de um cristal. O raio, Cristo, a luz do mundo, atravessa o cristal, Maria, sem o quebrar, sem o fissurar, sem lhe causar dano ou mancha. O cristal permanece íntegro, intacto, tão puro e completo como antes. A passagem da luz não é uma violação, mas uma iluminação. Da mesma forma, Cristo, a luz divina, atravessou o seio virginal de Maria para se manifestar no mundo, sem violar, dilatar ou corromper de modo algum a sua integridade física. O parto é, assim, entendido como um ato criador direto, análogo à primeira criação, ex nihilo, a partir do nada, mas aqui realizado ex integritate, a partir da integridade. A vontade omnipotente de Deus simplesmente posiciona o corpo já formado do menino fora do ventre materno, respeitando escrupulosamente o selo da virgindade. A física divina substitui a biologia humana. Consequentemente, e como corolário lógico e visível deste milagre, Santa Brígida afirma com toda a clareza que Maria não sentiu dor alguma. Não houve um instante de sofrimento, não se ouviu um gemido, não houve a mais leve sombra de aflição no seu rosto luminoso. A dor no parto, na perspectiva cristã, não é um fenômeno biológico neutro. É uma consequência direta do pecado original, um sinal da desarmonia introduzida na natureza humana e no próprio ato de gerar a vida. Maria, isenta do pecado original pela graça única da Imaculada Conceição, está também isenta das suas consequências desnaturantes. A sua natureza preservada não conhece esta penalidade. Mas a ausência de dor não é apenas uma isenção negativa. É um sinal positivo da natureza redentora do próprio evento que está a ocorrer. Aquele que vem ao mundo é o Redentor, o Salvador que veio precisamente para destruir o pecado e todas as suas sequelas, incluindo a dor e a morte. O seu próprio nascimento já é um primeiro fruto dessa vitória. Ele não poderia entrar no mundo sob o signo daquilo que veio destruir. Por isso, o parto é um ato de graça redentora já em ação, libertando a sua própria mãe, a nova Eva, da maldição que pesava sobre a primeira Eva. E a resposta de Maria a este evento não é, portanto, um suspiro de alívio pelo fim de uma provação, mas uma inundação de alegria sobrenatural, uma felicidade inefável que a transborda. A visão mostra que, no exato instante em que o menino aparece, o rosto de Maria, já luminoso, irrompe num êxtase de júbilo silencioso. A alegria é a contrapartida subjetiva e humana do facto objetivo da redenção que se inaugura. Após esta aparição milagrosa, que parece consumar-se num instante eterno, a visão descreve uma sequência de gestos realizados por Maria que são de uma solenidade e de uma carga simbólica extraordinárias. Estes gestos não são precipitados, não são instintivos no sentido bruto do termo. Eles são litúrgicos, ritmados por uma profunda consciência do mistério que acaba de se operar. O primeiro gesto de Maria, depois de contemplar o filho que jaz na palha, não é correr para o apanhar, é inclinar-se ainda mais profundamente numa prostração de adoração. Ela curva o seu corpo, já não apenas em oração genuflexa, mas numa postura de veneração profunda, diante daquele que é o seu Deus. Este é um momento de suprema importância teológica. Estabelece a hierarquia das relações de forma indelével. Antes de ser sua mãe, Maria é sua criatura e sua serva. O amor maternal, que é real e intensíssimo, nasce já transfigurado por esta adoração. Ela não adora porque é sua mãe, ela o pode ser mãe, porque o adora e se submete à sua vontade. Este primeiro acto de culto é o modelo de toda a resposta humana ao mistério da encarnação. A primazia absoluta da adoração. Só depois desta adoração silenciosa é que Maria, movida agora por esse amor maternal santificado, se aproxima e toma o menino nos braços. E aqui, Santa Brígida introduz um pormenor de um realismo quase forense, que serve como prova sensível e objetiva do milagre. Maria, ao pegar no menino, verifica
que ele está perfeitamente limpo. Não há sobre o seu corpinho radiante qualquer resíduo de sangue, de vernix caseosa, a substância branca que protege a pele do feto, ou de qualquer outro fluido ou matéria que sempre, invariavelmente, acompanha um nascimento natural. O menino está limpo, seco, puro. Este dado não é poético, é apologético. É a confirmação visível de que não houve ruptura de membranas, não houve fluxo de líquido amniótico, não houve a via natural de parto que seria manchada por esses fluidos. O corpo de Jesus aparece na sua beleza intacta e gloriosa, tal como o corpo de Adão deve ter saído das mãos criadoras de Deus, antes da queda. É a humanidade nova, não marcada pela corrupção. Em seguida, com gestos de uma ternura infinita, mas carregada de reverência, Maria realiza os ritos do acolhimento. Ela pega nos paninhos de linho fino que tinha preparado, paninhos que são, na sua simplicidade, uma prefiguração involuntária do sudário que um dia envolverá o mesmo corpo martirizado no sepulcro, e envolve-o cuidadosamente, fazendo das tiras de tecido um invólucro de dignidade para a majestade divina que se fez pequena. Este acto de envolver não é só para aquecer, é um acto de apresentação, de preparação para ser mostrado. E, finalmente, ela o levanta e o coloca na manjedoura. A manjedoura, o coxo de madeira onde os animais comiam, é agora transformada. Deixa de ser um utensílio para animais e torna-se no primeiro altar da nova aliança. Sobre essa madeira rude é depositada a vítima imaculada, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Maria, ao fazê-lo, atua como a primeira sacerdotisa desta nova aliança. Ela é a Toferens, a que oferece a oblação perfeita ao Pai. Não há sacerdote humano, não há ritual da lei antiga. Há uma mulher, uma mãe, que com gestos simples e profundos realiza o primeiro acto litúrgico da era da graça, apresentar Cristo ao mundo e, implicitamente, oferecê-lo ao Pai. O menino, durante todo este tempo, é descrito num estado de serena majestade. Ele não chora. O seu silêncio não é o de um recém-nascido frágil, mas o de um rei que repousa na certeza do seu poder. Os seus olhos, diz a tradição inspirada por esta visão, estão abertos e luminosos, fitando a sua mãe com uma expressão de inteligência e amor infinitos. Da sua pequena pessoa, emana, segundo Santa Brígida, uma fragrância celestial, um perfume suave e inexplicável que enche a gruta. Na linguagem simbólica das Escrituras e dos Santos, a fragrância é um atributo da divindade, um sinal da presença de Deus e da difusão da sua graça, o incenso, o perfume derramado aos pés de Jesus. Toda esta cena, a mãe adorando, oferecendo, o menino silencioso, radiante, perfumado, é um ícone vivo daquilo que a teologia chama de kenose, o esvaziamento de Deus. A glória infinita do Verbo está agora velada na fragilidade extrema de um corpo de bebê. O poder que sustenta o universo está contido nos pequenos braços que se movem debaixo dos paninhos. A omnipotência manifesta-se na doçura silenciosa, na vulnerabilidade aceite por amor. A visão prossegue, não terminando com o menino na manjedoura, mas integrando os outros atores humanos do drama. É então que São José regressa à gruta. Podemos imaginar que ele saíra, talvez para buscar água, ou para dar espaço à sua esposa, ou simplesmente porque o momento exigia a solidiedade daquele monólogo divino. Ao voltar a entrar, ele depara-se com uma cena radicalmente transformada. A luz sobrenatural ainda paira no ar, ou talvez tenha diminuído, para uma suave irradiação que emana agora do menino e da própria Maria, cujo rosto está transfigurado por uma felicidade que não é deste mundo. E ele vê, no centro da pobreza, a riqueza indizível, o seu filho legal, o prometido Messias, já nascido, já envolto em panos, reclinado na manjedoura. A reação de José é imediata e profunda. Ele cai de joelhos. Não é um movimento lento, mas uma resposta instintiva do seu espírito justo ao sagrado manifestado. Ele é dominado por aquilo que o estudioso das religiões, Rudolf Otto, chamaria de tremendum et fascinans,
O sentimento do sagrado como algo que é, ao mesmo tempo, temível, pela sua majestade esmagadora, e fascinante, pela sua beleza que atrai. José experimenta um temor reverencial, um assombro que o prostra, mas misturado com uma alegria profunda, uma consolação que vai até as raízes da sua alma. A sua fé posta à prova pelo mistério inaudito da gravidez virginal é agora gloriosamente confirmada e recompensada. Ele não viu o como, mas viu o quê. E o que ele vê é tão claramente sobrenatural, tão marcado pelo selo do milagre, que nenhuma dúvida pode permanecer. Maria, vendo José prostrado, aproxima-se dele, e num acto de profunda comunhão e confiança, ela partilha com o seu castíssimo esposo, em palavras simples e humildes, a natureza milagrosa de tudo o que acontecera. Ela não precisa de longas explicações. A evidência está ali, visível, perfumada, luminosa. As suas palavras servem apenas para selar, no plano humano e familiar, o que o Espírito Santo já havia gravado nos seus corações. José torna-se, assim, o primeiro homem depois de Maria a acreditar plenamente no mistério da encarnação com base na evidência dos seus efeitos gloriosos. Ele é o modelo para todos os crentes, que ao longo dos séculos não verão os processos divinos, mas serão confrontados com o resultado do amor de Deus, Cristo presente na Eucaristia, na Igreja, nos sacramentos, e são chamados a ajoelhar-se e adorar. A Sagrada Família, agora reunida no mistério, não se deita para descansar do trabalho do parto, porque não houve trabalho. Eles passam a noite, segundo a visão de Santa Brígida, em adoração contínua. Esta é a primeira vigília de oração da era cristã. Maria e José, alternando talvez entre a contemplação silenciosa e murmúrios de louvor, guardam o menino, não como guardas protectores, mas como ministros do culto diante do altar manjedoura. E é então que a visão atinge o seu desfecho cósmico. Santa Brígida, com os sentidos aguçados do espírito, percebe que a gruta não está mais vazia ou silenciosa de uma forma humana. Ela está, na verdade, cheia de presenças gloriosas. Legiões miríades de anjos enchem o espaço. Eles não são vistos com olhos corporais, mas a sua presença é percebida como uma multitude de luzes vivas, de inteligências puras em estado de adoração. E deles emana um cântico, não audível aos ouvidos do corpo, mas percebido pela alma. Um cântico de glorificação a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Este coro angélico liga o evento íntimo, humilde e localizado de Belém à sua verdadeira dimensão, que é cósmica e eterna. Revela que o nascimento de Cristo não é um episódio isolado na história de um povo pequeno. É o evento central da história do universo, o ponto de intersecção entre o tempo e a eternidade, o momento em que o céu desce à terra de forma definitiva e a terra é assumida no céu. A adoração dos anjos mostra que o presépio é, na verdade, o trono de Deus na terra, e a manjedoura, o seu escabelo. A visão da noite de Natal torna-se, assim, uma antecipação da visão beatífica, onde a única ocupação é a adoração e a atmosfera permanente é a alegria da presença divina. Em última análise, a visão de Santa Brígida da Suécia não é um apêndice curioso da fé, mas um dom de luz que ilumina o seu núcleo mais precioso. Ela confirma de forma vívida, pessoal e autorizada, verdades que a Igreja sempre professou com a sua autoridade doutrinal. Confirma a virgindade perpétua de Maria, mostrando visualmente o durante o parto que a razão humana tem dificuldade em conceber. Confirma a natureza hipostática de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pois aquele que aparece num ato criador divino é um menino humano perfeito, que precisa de ser cuidado e aquecido. Confirma a Imaculada Conceição de Maria ao mostrar a sua isenção da dor, corolário da sua isenção do pecado. Confirma o poder soberano da graça divina, que opera os seus desígnios com uma omnipotência que é também delicadeza infinita, respeitando e glorificando a criatura que escolhe como instrumento. Esta narrativa mística é um antídoto perene contra todas as tentações de reduzir o Natal, contra o reducionismo naturalista,
que o vê como um belo nascimento humano, contra o reducionismo sentimental, que o reduz a uma cena terna e familiar, contra o reducionismo comercial, que o esvazia completamente de significado. Ela convida cada crente, cada homem e mulher, a aproximar-se do presépio não com a distração do hábito, mas com a atenção do espírito. Convida-nos a ajoelhar-nos em espírito, ao lado de Santa Brígida naquela gruta, a afastar o olhar da palha e da simplicidade exterior e a fixar o olhar no milagre absoluto que ali se desenrola. O Deus eterno, por um amor que desafia toda a compreensão, quis nascer no tempo da mais pura das virgens, sem violar o seu seio imaculado, inaugurando assim, no silêncio de uma noite, a nova e eterna aliança entre o céu e a terra. A visão recorda-nos que no coração da fé cristã está este paradoxo sublime, este escândalo para a razão e doce melodias para a alma, que a omnipotência divina se revela na mais extrema fragilidade, que a salvação do mundo começa quando uma mulher, em silêncio e com um júbilo indizível, adora o seu próprio filho, que é Deus. E nesse silêncio adorante, ouvem-se, já, os cânticos dos anjos, anunciando a paz que finalmente desceu à terra.